Então, Gilmar tomou aquela decisão blindadora do Supremo, blindadora de Dias Toffoli, e o Senado, por óbvio, recorre. O que acho que Gilmar Mendes fará? Ele pode fazer o que ele quiser. Tá? Verdade seja dita. Se ele quiser, ele ignora esse recurso, mata no peito ele mesmo. Se ele quiser, Andreas Manoel, se ele quiser, ele pega o recurso do Senado e tchau, não tem. O que eu acho que ele fará como componente político. Ele poderia pegar um ambiente mais contido, e talvez mais desafiador, ele poderia colocar para votação, para deliberação, essa reação do. Eu estou vendo aqui nas notícias chegando e pensando ao mesmo tempo, às vezes dá um tipo de teco, não se choca. A gente poderia pegar o recurso do Senado e colocar para votação na segunda turma, na turma de que ele faz parte. Quem está na segunda turma? Só para registrar: Gilmar Mendes, André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux e Dias Toffoli. Dias Toffoli não poderia, hein? Dias Toffoli não poderia julgar esse recurso, né? Aí seria demais. Espero que isso seja a própria materialização do entendimento. Mas aqui não sei se ele teria vida fácil na segunda turma. Isso à parte, ele poderia mandar para a turma. O que eu acho que ele vai fazer? Remeter para o plenário. Botar lá para os 10 decidir. Abre o jogo. Eu duvido de que ele perderia. Duvido que o recurso do Senado fosse vencedor, embora merecedor de vitória. Duvido. Você acha que o Supremo Tribunal Federal vai contrariar uma decisão como essa, blindadora? Você acha que André Mendonça? Você acha que André Mendonça desafiaria a blindagem, que também é a ele, a blindagem que Gilmar Mendes deitou? Você acha que o Supremo venceria Gilmar Mendes? Então, o que ele faria ao colocar no plenário? A reafirmação do seu poder. A chancela, pelo colegiado, expressão máxima do Supremo, expressão máxima de legitimidade da Corte Constitucional, ele chancelaria a sua decisão, reafirmaria o seu poder e mais, ainda criaria balizas, ainda criaria normas, regras, limites para o pleno gozo de uma prerrogativa de CPI. Se ele coloca no plenário e bota para votar, para além da questão política de se reafirmar, de reafirmar o seu poder, de ter chancelado a sua decisão, ele aproveitaria aquilo ali para definição de parâmetros. Olha uma coisa que está em jogo aqui. O que está em jogo nesse momento, em várias gestões, é uma prerrogativa da Comissão Parlamentar de Inquérito. Veja o que diz a lei sobre o papel e até onde pode ir a Comissão Parlamentar de Inquérito. A prerrogativa dela é prerrogativa investigativa, atuar como sob o alcance da autoridade policial. Daí porque quebra sigilos. Tem essa prerrogativa. Pode fazê-lo. O que Gilmar Mendes fez é blindar o Supremo, blindar os ministros do Supremo, e agora me parece que fará, se confirmar a abertura desse debate, colocar o recurso do Senado em plenário para votar, o que fará uma proposta de limitação do poder investigativo de comissão parlamentar de inquérito, subordinando ainda mais o legislativo, que é um poder. A comissão parlamentar de inquérito é a expressão de um poder da República. Compõe o check and balances, compõe os equilíbrios, os pesos de um lado, os contrapesos de outro, o balanço mesmo da República. O Gilmar Mendes, ao projetar e buscar a chancela de uma limitação, de uma prerrogativa do poder legislativo, desequilibra o jogo, subordina ou subordinaria, via CPI, o legislativo ao poder do judiciário, especificamente do Supremo Tribunal Federal. Muita atenção a isso, porque eu acho que é isso que ele fará. Já deu a decisão bizarra, desentranhamento, depois mandou arquivar de novo. Mandado de segurança morto, né? Já desde 2023, mandado arquivar, desentranhou, baixou o HC, conseguiu para si a prevenção, muito importante, e mandou arquivar de novo, mandou enterrar de novo o defunto. Agora é a segunda etapa. O Senado recorre, a hipótese que eu acho que ocorrerá, ele vai colocar para votação no plenário, para ser chancelado, para ter reafirmado o seu poder, inclusive por André Mendonça. Alguém vai contestar
a condição de juiz natural do que quiser? De Gilmar Mendes? André Mendonça, porque André Mendonça poderia reivindicar para si, eu deveria ser o relator dessa matéria. Faria sentido. Muito mais sentido do que ser Gilmar Mendes. E vai contestar o movimento de Gilmar Mendes, o puxadinho que Gilmar Mendes criou para si? Criou para si um puxadinho. Uma relatoria paralela. Guardião dos interesses, blindagem do Supremo. Ninguém vai contestar. E aí, para além disso, como eu dizia, estabelece, propõe e leva, chancelado pelos pares, parâmetros controladores do poder da prerrogativa de fiscalização das comissões parlamentares de inquérito. E preste atenção nisso aqui, no movimento que está em curso e que tem Gilmar Mendes liderando. Limite da prerrogativa investigativa de comissão parlamentar de inquérito. Nós tratamos mais cedo, acho que ainda no ano passado, né? Foi no ano passado. Tem tudo a ver. E sempre ele, o decano. O bicho pegou, chama o decano. Não dá para controlar, chama Gilmar. A gente viu um movimento liderado por ele mesmo, matou no peito, para restringir o poder do parlamento para promover impeachment de ministros do Supremo. Já ali limitou o Supremo em causa própria, limitando um poder de outro poder. Agora, olha aqui, também sobre o poder legislativo. Atenção a isso, porque acho que esse é o elemento que merece atenção, tem pouca gente falando sobre isso. Movimento deliberado para limitar outra prerrogativa do parlamento, nesse caso, a sua prerrogativa via comissão parlamentar de inquérito de investigar. É o que o Gilmar Mendes produz aqui. Muita atenção a isso. Você que chegou agora, atenção, breaking news. Falamos sobre isso. Olha o Livros Banidos. Menos, André, as CPIs são instrumentos de controle político da minoria, certo, mas não possuem soberania absoluta, estão sujeitos ao controle de constitucionalidade exercido pelo Supremo. Perfeitamente. Perfeitamente. Isso aí sobre isso aí não há a menor dúvida. Mas o controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, meu caro ou minha cara, não estará também ele subordinado ao controle político dos ministros do Supremo? O controle de constitucionalidade, com múltiplos exemplos, não está subordinado a oportunismos, casuísmos, a interesses políticos? Esse movimento aqui, limitador da atividade de uma comissão parlamentar de inquérito, legítima atividade, esse movimento objetivo, nós não estamos falando de algo abstrato, nós estamos falando de algo objetivo. Comissão parlamentar de inquérito que quebrou o sigilo de uma empresa, e ela tem essa prerrogativa, que quebrou o sigilo de uma empresa, que se associou a uma rede de fundos também, aí a Operação Carbono Oculto, também associada ao crime organizado. Isso não merece a nossa consideração, a nossa investigação? Se a CPI é do crime organizado? Se nesse conjunto de teias, teia vorcárica, a teia de Vorcaro, Fabiano Zetter, então, a mesma teia de fundos que se associa a Dias Toffoli é a teia de fundos que, segundo a Carbono Oculto, lavava dinheiro para o crime organizado, para o PCC. Isso não entra na nossa parada?